Bem, vamos iniciar a introdução sobre a disciplina de algoritmos. A referência desses slides, né, é parte de bibliografia, esse livro que eu estou utilizando, Algoritmos e Programação com Exemplos em Pascal e C, né, de Maria Aparecido Castro e Nina, da editora Bookman, de 2014. Qual seria a definição ou uma das definições de algoritmo, né? É definido como uma sequência finita de operações que, quando executadas em ordem estabelecida, atingem um objetivo determinado em um tempo finito. Então, aqui, né, é uma das definições clássicas que a gente tem de algoritmo, né? Eu tenho uma sequência finita de operações. Então, eu tenho várias operações, né? E elas têm início e fim. Então é isso que ele quer dizer que seja finita. Quando executadas em ordem estabelecidas, ou seja, essas ações elas precisam ter alguma ordem. Eu não posso simplesmente executar elas em ordem aleatória. Então eu preciso organizar primeiro essas operações para depois serem executadas. Atingem um objetivo determinado em um tempo finito. Então, todas as operações sendo utilizadas, né, sendo executadas em uma determinada ordem, atingem um objetivo em um determinado tempo, né? Então, isso é a definição mais clássica aí, que a gente tem aí de algoritmos, né? Bom, e o que o algoritmo ele deve atender, né? Ele tem um estado inicial, né? Então, tem um início dele e a gente, obviamente, já podemos iniciar com alguns valores já pré-estabelecidos. Consiste de uma sequência lógica finita de ações claras e precisas. Então, a gente tem aqui essa parte de sequência lógica finita, né? É aquela parte que eu tenho vários passos a serem feitos em uma sequência, né? E ela precisa ser clara e precisa. Sendo clara e precisa é o que? Não pode haver dúvidas. Não há espaço para essa parte. Porque, havendo dúvidas, obviamente, a gente não consegue atingir, na verdade, o objetivo do algoritmo em si. Então, a gente precisa ser o mais específico possível. Produzir dados de saída correto. Depois de eu geralmente ter coletado dados de entrada, ter feito o processamento, né, eu vou precisar de saídas, né, que sejam úteis, né, possuir um estado final previsível, deve sempre terminar. Nesse caso de estado final previsível, no desenvolvimento do algoritmo, antecipadamente eu já devo saber o resultado, né, para que eu possa comparar se o meu código, a minha sequência de ação, ela está sendo bem feita ou bem executada, né? E geralmente a gente faz mais de uma vez, não simplesmente uma única, né? Porque aí a gente teria um pouco mais de margem de erro aí. Então, fazendo o teste várias vezes, sabendo o resultado já antecipadamente, a gente consegue estar fazendo, tá verificando se foi realmente bem escrita essa parte dos nossos algoritmos. Além de se definir algoritmos para resolver problemas do dia a dia, podemos também desenvolver algoritmos que podem ter transformados, que podem ser transformados total ou parcialmente em programas executados em computadores. O algoritmo em si, então, a gente viu que ele é uma sequência de ações organizadas, né? Ela tem início, meio e fim, correto? E a gente pode pegar parcialmente ou totalmente essas ações e serem reescritas em um programa para serem executados em computadores, né? Então, essa é a nossa finalidade aí, né? De pensar nesses passos e fazer de alguma forma que o computador entenda isso. Aqui nós temos o que? Um exemplo, né, de um professor que ele tem o que?
que fazer a média de 5 notas aqui obtendo um resultado. Obviamente aqui a gente está num tempo um pouco arcaico, né, de máquina de escrever, máquina de calcular. Então a gente pode perceber que esse exemplo aqui é uma operação bem manual que o professor vai ter que estar fazendo. No caso aqui, né, obtidas todas as notas de prova, o professor passa a realizar operações que vão calcular a média. Inicialmente, precisa somar todas as notas e em cima de sua mesa está a calculadora. Ele calcula, ele consulta cada um dos valores de nota, escreve no quadro e utiliza essa calculadora para se fazer suas somas. Então a soma ali, né, nesse caso, como ele vai fazer a média, é nota 1 mais nota 2 mais nota 3 mais nota 4 e mais nota 5. Então a primeira coisa que ele está fazendo é obter a soma de todas as notas por aluno, né? Feita toda a soma, ela deve ser dividida por 5 para que seja obtida a média aritmética das notas. Utilizando novamente a calculadora, o professor consulta o que escreve no espaço resultado, onde está a soma, e divide esse valor por 5. Então, lá no quadro negro, ele vai lá e faz o quê? Faz a soma, anota quanto é a soma, depois de ele ter esse resultado da soma, ele divide por 5. Né? Então, ele vai ter que anotar esse resultado em algum lugar também. Senão, provavelmente na hora que ele tiver no quarto, quinto aluno fazendo esse cálculo, ele vai esquecer. Né? Então, é necessário um espaço para que ele possa anotar. E é bom a gente observar esse espaço, né, que ele precisa anotar. Por quê? Porque o computador ele vai ter o mesmo problema se a gente não fizer algum tratamento para isso. Como não vai ser mais preciso o valor da soma, o professor utiliza o mesmo espaço chamado resultado para escrever o valor obtido para a média final, apagando o valor anterior. Então, o professor em si ele só tem um espaço chamado resultado. Anteriormente ele fez o que? A soma das 5 notas, só que ele não precisa da soma, ele precisa da média aritmética. Nesse mesmo espaço chamado resultado, ele vai lá e fez o que? Apagou o valor anterior e escreveu o valor da média aritmética, que é o que ele necessita. Né? Finalizando, o professor escreve as 5 notas obtidas das provas em uma média em uma folha, utilizando a máquina de escrever para informar a direção da escola. Então, depois que ele fez isso para todos os alunos, no quadro negro lá, então fez a escrita de aluno por aluno das suas notas e médias, ele vai repassar tudo isso, né, para a máquina de escrever, para entregar, né, mais legível aí para a direção da escola esse documento. Né? Então aqui seria aí a sequência executada do que o professor fez. Nota 1, 2, 3, 4 e 5, ele anotou a nota, por exemplo, de um aluno e deu determinado resultado. Nesse caso aí foi a soma, né? De 10 mais 8 mais 7 mais 5 mais 9. E depois, nesse mesmo espaço resultado, para ele não interessava só a soma. Aliás, para ele não interessava a soma, para ele interessava o resultado, que seria a média aritmética. Então, da soma, 39 lá, que seria o meu primeiro resultado, ele dividiu por 5. Por quê? Porque são 5 notas que o aluno teve no semestre aí. E aí, a média aritmética de 39 dividido por 5 deu 7,8. Né? E qual foi a sequência executada? Então, o algoritmo, né, é justamente isso. A gente conseguir descrever uma sequência lógica de operações para que seja atingido determinado objetivo. Né? E, obviamente, isso tem que ter início, meio e fim. E a sequência, ela foi o quê? Escrita, né, nesses primeiros 7 passos aqui desse slide. Ler a nota da primeira prova, escrever a nota em nota 1, ler a nota da segunda prova, ou a prova seguinte, escrevê-la em nota 2 e assim vai. Ele vai escrever até a nota 5. Somar os valores escritos no espaço nota 1, 2, 3, 4 e 5, escrever em resultado. Dividir o valor escrito em resultado
por 5 e escrever o valor deste cálculo em resultado. Então, a sequência em si foi essa, né? De as operações que o professor teve que fazer. E aí nós temos o que? As outras sequências aí, né? Como sendo uma continuação aí do slide anterior, usando a máquina de escrever valores contidos em nota 1, 2, 3 e 4 e o resultado final, que seria a média aritmética. E, obviamente, depois, como é uma sequência finita, terminar a execução da tarefa. Então, isso foram os passos necessários para que fossem executados aí o nosso algoritmo. Ok? Bom, essa sequência de operações caracterizam o algoritmo, sendo que todas as ações realizadas nesse algoritmo podem ser executadas por um computador. No caso aqui, o professor ele fez manualmente, né, todas as operações, mas, obviamente, hoje, com a parte de software e né, tendo hardware aí também, foi necessário que né, todos aqueles passos, né, para que o professor executasse manualmente. No computador não seria diferente. A gente teria que dar ordens, na verdade, para ele, do que de sequência bem definidas. Né? Sendo assim, aí sim o computador conseguiria fazer a execução de todos esses passos aí automaticamente. A tradução desse algoritmo para uma linguagem de computador, né, que possa interpretar, gera o programa, que deve ser executado pelo computador. Então, mesmo eu tendo instruções bem definidas do jeito que a gente teve, né, do jeito que no caso aí do exemplo foi o professor que fez, um computador em si ele ainda não entende que isso realmente são comandos. Né? A gente está na fase do que? De elaboração, primeiramente, dos passos que são necessários para que um computador consiga interpretar o que a gente quer. Né? Mas ainda não é a parte final, onde realmente a gente desenvolveu o programa em uma determinada linguagem, que aí sim o computador ele vai entender para poder executar as tarefas aí necessárias que você está mandando, né? Então, a gente tem aí né, a parte de interpretação desse código e a geração de um programa, e aí sim, o programa é onde o computador ele consegue executar automaticamente. Tá? Então, o algoritmo ele vai até essa parte onde, na verdade, a gente dá as instruções em ordem correta, né? Tendo início, meio e fim para para determinada objetivo ser atingido. E ainda, né, complementando um pouco desse exemplo, o professor corresponde à unidade central de processamento, UCP, ou mais conhecido como CPU, responsável pela execução de programa. Essa unidade organiza o processamento e garante que as instruções sejam executadas em ordem correta. Nesse caso, né, o professor ele desenvolveu toda essa parte para ele justamente conseguir atingir o objetivo dele. A gente compara com a CPU, mas no meu ponto de vista, sim, o professor, na verdade, conseguiu fazer tudo sozinho. Para uma CPU que a gente vai programar, ou que a gente vai dar ordens para ela não vai conseguir fazer isso. Então, é necessário nós, que estamos desenvolvendo o algoritmo, fazer o quê? Fazer toda essa parte de colocar em ordem definida, certo? Em um determinado tempo, né, para que seja executado e atingido o objetivo. Aqui é o esquema simplificado de um computador, né? A UCP ou CPU, né, ela tem duas partes aí, a unidade lógica e aritmética e a unidade de controle. Essa unidade lógica aritmética e a unidade de controle, né, é a parte central aí da CPU, que ela vai ter algumas interfaces aqui, né, no caso a memória principal, né, num computador em si a memória principal é representada pela memória RAM,
e unidades de entrada, saída e memória auxiliar. Unidades de entrada, geralmente, né, são unidades que a gente consegue colocar informação dentro do computador, dado dentro do computador. O dispositivo mais comum é o mouse e o teclado, né? Unidade de saída é onde a gente consegue enxergar esse processamento ou resultado, né? Então, o dispositivo mais comum seria hoje os monitores ou impressora, ou mesmo arquivo, né? Que pode ser lido depois. E a unidade de memória auxiliar é onde nós vamos guardar todos esses dados e informações que são geradas aí através dos algoritmos. Que o dispositivo mais comum é o HD, ou SSD, né, ou pendrive, também são outros memórias auxiliares. No caso da memória RAM, é considerada a memória principal. Um computador em si, né, ele pode ser ligado sem memória auxiliar, mas sem memória RAM não, por isso que ela é considerada a memória principal. Bom, no exemplo anterior, foi possível identificar algumas ações que podem ser executadas por um computador, sendo eles obter dado de uma unidade de entrada de dados, fazendo a leitura desses dados, informar o resultado através de uma unidade de saída, né, que seria aí uma parte de mostrar esse resultado, resolver expressões aritméticas e lógicas, seria parte de a gente conseguir fazer a montagem da equação ou da conta que a gente quer executar, né? E colocar o resultado em uma expressão em uma variável. A gente precisa de algum lugar para guardar esses valores, então esses valores são guardados geralmente em variáveis para a gente depois poder trabalhar com ela. Essas ações são denominadas instruções ou comandos que serão vistos durante o curso. Então, toda parte de algoritmo vai ser baseada em instrução e comando, né? Então, através dessas instruções ou comandos é que a gente vai começar a montar partes aí, né, do algoritmo para resolver problemas. Então, vai ter bastante coisas aí para a gente estudar no sentido do quê? De comandos a serem vistos, né? Nas atividades cotidianas já vistas, é sem dúvida necessária alguma organização por parte de quem vai realizar a tarefa. Quem geralmente então está pensando na solução, é necessário organizar todos esses comandos em uma sequência lógica. Para quê? Para que consiga se obter determinado objetivo, né? Então, é necessário realmente fazer essa organização para a gente poder escrever para a máquina, né, conseguir interpretar e depois executar, obviamente, o programa aí. Nessas atividades, no entanto, grande parte das pessoas não necessita colocar por escrito os passos a serem realizados para cumprir a tarefa. Porém, quando se trata de problemas para solucionar por computador, a sequência de ações que um computador deve realizar é por vezes bastante extensa e nem sempre conhecida e óbvia. Então, no nosso dia a dia, a gente na verdade já faz toda essa parte automática, né? Por exemplo, fazer comida. Quais são os passos necessários para se fazer comida, né? Para se tomar banho. Quais são os passos necessários para se tomar banho? É muito involuntário hoje do nosso dia a dia. Só que para um computador não é muito assim. A gente precisa, na verdade, dar esse passo a passo para ele. Então a gente, na verdade, precisa elaborar toda uma parte para ele simplesmente executar. Isso talvez não seja uma tarefa tão fácil, tá? Que é justamente treinando, né, estudando para se conseguir algo nesse tipo para que o computador consiga interpretar os seus comandos, né? Para a programação de computadores, a análise cuidadosa dos elementos envolvidos em um problema e a organização criteriosa de sequência de passos necessários à sua solução deve obrigatoriamente preceder a escrita do programa que busca solucionar o problema.
Então, o algoritmo, né, ele tem tudo isso, né? Desde a parte de pensamento da solução do problema, depois dividir esse problema em partes pequenas, geralmente em passos, organizar esses passos, né, e verificar se tudo isso está me fazendo o quê? Atingindo o objetivo, ou seja, o resultado que eu quero, né? Então o algoritmo ele cuida dessa parte. Posteriormente, depois de ter feito isso, aí sim a gente vai pegar e transcrever esse código algoritmo para uma linguagem de programação. Tá? Seria o último passo aí para que um computador realmente pudesse executar as suas tarefas. Para problemas mais complexos, o recomendado é desenvolver o algoritmo detalhado antes de passar a etapa de codificação, mas para problemas mais simples, o algoritmo pode especificar apenas os passos principais. No seu dia a dia, imagina que é o seguinte, se você fosse, por exemplo, fazer toda a descrição dos seus passos para você ir trabalhar, né? Saindo de casa e indo para o trabalho, você precisaria pegar e desenvolver toda essa sequência lógica. Apesar de ela não ser uma tarefa difícil, são várias etapas, na verdade, que a gente precisa para poder pegar e atingir esse objetivo. A grande maioria do pessoal, ele conhece, obviamente, como é essa rotina no geral, né? Tudo bem que vai ser diferente entre uma pessoa e outra essa rotina. Alguns vão de carro, alguns vão a pé, alguns vão de ônibus, alguns vão de bicicleta, vai variar. Mas no geral, o processo é o mesmo. E aí a gente consegue, obviamente, fazer o quê? Né? Escrever de maneira geral para que o público em si consiga enxergar, né, o que você está querendo dizer. Agora, existe além disso, né, algoritmos extremamente complexos que são muito específicos. Nesse caso, seria legal então fazer o quê? Um detalhamento maior. Para quê? Para que não houvesse dúvidas depois no futuro, né? Quando a gente está no presente é muito fácil. Agora, quando você já passa alguns meses sem ver aquela determinada rotina, você vai precisar lembrar o porquê você fez tal coisa. Então, isso é importante. A gente descrever rotinas mais específicas ou mais difíceis, né? Em pequenos pedaços mais detalhados. Bom, a última sugestão aí para estudo complementar, né? É esse link aí que vocês podem depois estarem acessando, né? Referente à parte de lógica de programação. Ok? Até mais.